Segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo, vamos ver aqui, capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Todos encontraram? Olha o que diz a palavra. O título aqui na minha Bíblia é Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Vou repetir o verso 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disseram-lhes, disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Podeis sentar, meus irmãos, e exaltar o nome do Senhor. Aleluias! Glória a Deus. Queridos irmãos, igreja, Deus tem me dado uma mensagem para este momento, que talvez pode até ferir o sentimento de alguém aqui, mas não teve como eu mudar. Diz a Bíblia, parece que lá em Eclesiastes, que procurou o pregador palavras agradáveis, mas as palavras que vieram era a justiça. Então não tem como mudar. Quero falar hoje para vocês do grande perigo dessa amizade com pessoas ímpias. Você não pode ser inimigo de ninguém, e você tem que ter discernimento esse tipo de amizade, porque isso prejudica gravemente a nossa vida espiritual, e Deus ira contra nós por causa deste apego que nós temos com pessoas que não respeitam a Deus, não respeitam o Senhor. E nós, pelo laço de amizade que é tão forte e tão grande, tais pessoas às vezes, elas são tão importantes que nós não temos coragem de falar a verdade na cara deles ou delas. E aí a gente vai levando no banho-maria, como diz o ditado, e a pessoa vai sendo, ou seja, nós vamos sendo enganados por causa de uma amizade que cobre a justiça, uma amizade que cobre ou encobre as verdades que poderia sair da nossa boca. Não é que Deus não mostra, Deus mostra, mas nós não temos coragem de falar. Esse texto é conhecido nosso. Josafá, homem de Deus, o rei Josafá, a Bíblia diz que ele era um moço justo. Esse rapaz tem uma qualidade tremenda, a Bíblia mostra aí. Mas
ele dessa vez ou outra vez também, ele deslizou com essas amizades com pessoas que não respeitam o Senhor. Ô meu irmão, você não vai chegar chutando ninguém, nem maltratando ninguém, mas olha onde você põe o pé. Preste atenção, que amizade é essa que você tem? Presta atenção. O que diz o texto aqui é o seguinte, ó. Aleluias. Eu estou no 2 Crônica, né, que eu li, foi isso mesmo? 18, verso 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou a Acabe. Essa amizade com Acabe, ela foi tão forte, que Josafá ficou tipo que vendido, ficou sendo comprado, dominado, mas pudera por sua excelência, o rei de Israel. Não era um homem qualquer. Eu fico triste quando alguém no nosso meio diz assim: olha, fulano de tal é meu amigo, ó, o dono da empresa lá é meu amigo, o vereador fulano de tal, o prefeito, esse não sai da minha casa. Claro, eu não quero generalizar aqui e dizer que alguém não pode ter essas amizades. É até bom, dependendo o nível, ou a postura, o equilíbrio que você tem, porque isso corre perigo. E a amizade foi tão forte que ele foi para a casa de Acabe, leva uma comitiva e aquela comilança lá, mata ovelhas, matam vacas e faz banquete para todo mundo ali. Pastor José de Rondônia está aqui. Irmãos, aquela amizade estava tão forte que Josafá estava falando coisas sem pensar, porque quando o rei Acabe havia falado com o seu servo, vocês lembram que Ramote Gileade é nossa e nós estamos aqui de braço cruzado, vamos tomar. Ele vira para Josafá e diz: tu vai comigo na guerra? Repara, preste atenção a resposta de Josafá para Acabe, essa resposta que pode olhar com nível espiritual, não apenas com nível carnal humano, mas olha essa resposta de um nível espiritual para um homem que é de Deus, um homem que adora o Senhor, que teme a Deus, que guarda a palavra, para alguém que não tem respeito ao Senhor, que adora ídolo, que é um homem terrível, que foi o maior perturbador de Israel, foi Acabe. Olha o que Josafá responde para ele aqui, ó. Veja aqui o verso 2. E no cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Olha a resposta, olha o que ele disse. E ele lhe disse: como tu és, serei eu. Será que a igreja está prestando atenção nisso? Amém. Quando é que nós, como homem de Deus, servo do Senhor, podemos abrir nossa boca para um homem atrapalhado igual Acabe e dizer: como tu és, eu serei? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por mais amizade que você tem com essa pessoa, você tem que mudar essa versão aí. Eu quero que você seja como eu, mas eu não quero ser igual a você, porque você é idólatra, você é ímpio. Tenho minhas falhas, mas eu adoro a Deus. Eu quero que você venha e adore a Deus comigo. Seria a nossa resposta para essas pessoas. Ele diz: como tu és, serei eu. Irmãos, estamos entrando o ano 2018, pelo amor de Deus, igreja, vamos mudar a nossa postura. Aleluia. Antes de terminar o versículo aqui, escuta, traz isso para a tua vida. Nós temos apego com famílias. Claro, família é coisa boa, mas você perder de adorar a Deus para estar ali abraçando, paparicando pessoas da família, bebendo cachaça, fumando, ouvindo músicas mundanas, porque é o aniversário da fulana de tal, da prima, do tio fulano. Por que você não foi na igreja, irmã?
aniversário da minha prima. O que tinha lá no aniversário? Bebida, cerveja, música mundana. Mas é a minha prima. Sai da casa de Acabe, Josafá. Sai da casa de Acabe. Pelo amor de Deus. É a situação de muitos crentes. Eu duvido, na virada do ano aí, os irmãos que fizeram vigília, vocês perderam a presença de vários crentes, porque não puderam ir. Porque estava lá na casa do amigo, do parente, do filho, da filha, da nora, do genro, do tio, por causa da amizade humana. Não é proibido você ter amizade, mas que a nossa amizade seja para trazer eles para cá, para os pés do Senhor. Por favor, ouça o que eu não estou falando isso aqui para os irmãos ficarem chateados comigo, mas está no meu coração, não tem como eu mudar. Eu quero que alguns irmãos, um irmão do altar, abre para mim aqui, Jeremias, capítulo 19, verso 15. Jeremias 15, 19. É só mudar aí, 15, 19. Que eles venham para nós e não nós ir para eles. Que eles venham para nós. Não é Josafá dizer que será como Acabe. Acabe que tinha que dizer: eu quero ser igual você, Josafá. Ah, se a igreja puder entender isso hoje. Aleluia. Aí, pastor. Pediu o pastor Anjo para ler em voz alta para nós. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Aleluia! Volte eles para ti, e você não volta para eles. Porque eles estão no mundo, e você está na presença de Deus. Vai vendo aqui, meus irmãos. Vai vendo isso aqui, ó. Não é uma mensagem para vocês pular não, mas é para alguém sair daqui pensando no que vocês vão ouvir nessa palavra aqui hoje. Aleluia. Ele disse, ó: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Que coisa pesada que esse rapaz fala. Que coisa pesada que ele fala. O meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Só que quando ele diz isso, você olhando o verso 4, você percebe, qualquer irmão percebe, que Josafá ganha uma flecha espiritual no coração. Ele recebe uma mensagem. A consciência dele é trabalhada por Deus naquela hora, pelo Espírito Santo. Porque ele vira, depois que ele diz essa palavra, porque ele diz essa palavra, aí ele diz assim: vamos consultar o Senhor. Vamos consultar a Deus. Olha o que diz o verso 4. Olha o que diz o verso 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Parece que Josafá está arrependido de dizer aquela palavra. Não está na Bíblia, mas parece que eu vejo ele: meu Deus, por que eu falei isso? Fala o seguinte: consulta o Senhor, consulta a Deus. Mas quem é que ele manda consultar a Deus? Um ímpio, um idólatra, que quer ouvir coisas que agradam a ele, que quer ouvir uma mensagem que venha agradar a ele. Diz a palavra que ele chama os profetas, número de 400, lá em Crônica diz quase 400 homens. E todos dizem pela mesma boca: vai, porque Deus é contigo. Vai, porque Deus é contigo. Sabe aquele profeta que põe a mão na tua cabeça e dá uma sapateadinha? Eis minha serva, que eu estou vendo a tua oração pela madrugada. Você está com mais de 40 dias que não levanta de madrugada, e o profeta diz: eu estou vendo o teu jejum. Você está com mais de 90 dias que não faz um jejum. O profeta está dizendo: eu estou vendo tua aflição, tua oração, tua consagração. Mentiroso. Eram os profetas de Acabe, todos mentirosos, mas falava para deixar ele alegre. 400 homens.
Oh, pastores, mas que coisa triste. Que coisa triste. Você nunca viu aqueles profetas que chega dando aquela profetada assim, é só bênção, só maravilha? Uma vez, eu estava numa congregação, terminei de pregar, e a profeta veio e pôs a mão na minha cabeça e falou aquela língua estranha assim, que realmente era muito estranha mesmo. E foi falando aquela língua estranha, e depois disse assim para mim: eu tenho contemplado a tua oração pela madrugada. Ô irmão, naquele tempo eu viajava para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para Juiz de Fora, para o norte de Minas, para o Triângulo Mineiro. Eu vou confessar para vocês, deveria ter já uns 60 dias que eu não conseguia orar de madrugada. E a profeta disse que eu estou vendo a tua oração de madrugada. Eu quase olhei para ela, fiquei só olhando para ela, mas eu não sei por que eu não abri a boca. Mentirosa, isso aí não é Deus. Agora, se Deus tivesse usado a profeta dizendo: eis meu servo, que eu estou te cobrando para você orar de madrugada. Aí eu, glória a Deus, amém, Senhor, recebo. Que oração de madrugada nada, pastor? Mentira, eram os profetas de Acabe, todos falavam pela mesma boca. Josafá está cheio da visão de Deus nessa hora. E ele, diante de 400 profetas, Josafá tem a ousadia, a petulância, ele tem coragem, ele tem peito para dizer: escuta, rei Acabe, não tem mais um homem de Deus aí não? Não tem nenhum homem de Deus porque a gente possa consultar o Senhor? O que ele queria dizer com isso? É a mesma coisa de falar: não concordo com a mensagem desses 400. Quem entendeu? Estão entendendo? Dá a entender que ele está dizendo: eu não creio na mensagem desses 400 homens. Eu não acredito no que eles estão falando. Tem um homem de Deus aí para a gente pode consultar o Senhor? Olha a resposta do Acabe: tem um homem aí, poderemos consultar por ele, mas eu não gosto dele. Eu não vou com o jeito dele, eu tenho ódio dele, eu tenho raiva dele. Eu tenho raiva dele, porque ele só fala mal de mim. Fala da minha prostituição, da minha idolatria, do meu pecado, da minha roubalheira, das mentiras, do Baal, da minha esposa Jezabel. Eu imagino a lista que estava na cabeça daquele homem contra Micaías. Quem é que gosta do homem que fala a verdade? Só quem ama a verdade. Que está cheio de gente hoje que abraça os profetas de Acabe e despreza Micaías. Micaías está sozinho ali de homem, mas Deus é com ele. Micaías está desprezado por todos os 400 profetas, mas Micaías não baixa a guarda nem se acovarda. Ele está ali, porque ele é buscado imediatamente, porque o rei Josafá diz: não fale o rei assim. Está escrito aí: não fale o rei assim. Mandou chamar imediatamente. Olha o mensageiro maligno também. Chega lá e diz: profeta Micaías, os 400 profetas estão falando coisas boas a favor do rei Acabe. Olha, você está sendo levado para falar, mas pensa o que tu vai falar. Tem que falar coisa boa igual eles também. Micaías responde: vive o Senhor. Aleluias. Vive o Senhor, que aquilo que Deus colocar na minha boca, isso falarei. Fala o que Deus colocar na tua boca, meu irmão. Fala o que Deus colocar na tua boca. Aleluia. Santo nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, presta atenção nisso. Quanto de nós, no meio evangélico, que a gente poderia falar a verdade para o parente, para o amigo, mas falar ele vai ficar com raiva. Se falar ele vai perder a amizade. Josafá está vendo tudo. Josafá manda chamar Micaías diante da palavra de 400 homens. Josafá está inteirado da mensagem de Deus. Até aqui, Josafá não está alheio. Josafá está entendendo que aquelas profecias eram falsas. Eu vejo nisso aqui um aviso de Deus para nós.
Muitas vezes é preciso perder a amizade, infelizmente, seja do filho, seja da filha, seja do tio, seja da tia, quem quer que seja, para não perder a comunhão com Deus. Com Deus. Se você quiser manter uma comunhão com Deus, você vai passar por isso. O teu filho vai ficar com raiva, a tua filha vai ficar contra você, o teu patrão, a tua patroa, sei lá quem, a nora, o vizinho. Mas nós não podemos perder a amizade com Deus. Bendito é o nome do Senhor. E quando Micaías chega, que ele é ferido por aquele homem lá chamado Ananias, né? Fez aqueles chifres, e fez uns chifres assim, parece que de ferro, e pegou aquele chifre assim, parece que pôs na cabeça. Com esses chifres, Israel vai derrotar os inimigos. Micaías chega e diz a verdade para Acabe: eu vi Israel disperso. Vamos ver, onde é que está esse versículo? Vamos ver. Aleluias. É quanto? O verso 16, isso, meu irmão. Verso 16. Quer ver? Diz assim, ó: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eis, estes não têm Senhor. Ponto e vírgula. Presta atenção que fala na frente: torne cada um para a tua casa. Micaías está dizendo: eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Sabe o que vocês têm que fazer? Volte todo mundo para casa, esquece essa guerra, torne cada um para a sua casa. Micaías dá o recado e ainda dá um conselho: volte para a casa de vocês. Não vá, volte para casa. Eu pergunto a vocês, essa altura, Josafá sabia ou não sabia que Micaías estava falando a verdade? Quem entende que Josafá estava ciente que Micaías estava falando por Deus? Dá para entender ou não dá? Mas cadê a coragem de falar a verdade para Acabe? A amizade é muito grande. Essa altura eu creio, pela lógica, que Josafá sabia que Micaías estava falando pela boca de Deus. Mas Josafá não consegue ter coragem para desistir de ir na guerra com Acabe, porque ele tinha dado uma palavra e a amizade era muito forte. Oh, minha irmã, meu irmão, quantas vezes passamos por um abismo por causa de certas amizades? Mata o amigo por causa dessas amizades. E é difícil. É muito difícil. É muito difícil. O que eu estou dizendo aqui é algo que fere a alma de alguém aqui. Mas podemos chamar isso da ferramenta do médico espiritual, fazendo uma operação na vida de muita gente aqui. Cortar esse cordão cordão umbilical dessas amizades que tem te prejudicado, e você não consegue crescer espiritualmente na presença de Deus, porque você fica, é um pé aqui dentro e outro lá fora, é meio lá e meio cá, porque as amizades não deixam você desapegar. Sai da casa de Acabe, Josafá. Sai da casa de Acabe. Aleluia. Santo nome do Senhor. Aleluia. O verso 17 diz: o rei Acabe, né? O rei Acabe responde para Josafá assim: está vendo, Josafá? Não te falei? Não te disse que esse profeta só fala mal de mim? Não te falei? Falei para você, só fala mal de mim, nunca fala bem. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Aqui é Micaías falando, hein? Presta atenção. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda.
E disse o Senhor, olha o que o Senhor disse: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais, um diz desta maneira, outro diz de outra. Então, verso 20, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Isso aqui é Micaías dizendo, na frente dos 400 profetas, na frente do rei, na frente de todo mundo. Ele está sozinho, mas ele tem coragem, ele está falando. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze assim. Olha, ele segue dizendo ainda: agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito, Acabe. Então, meus irmãos, uma coisa que é perigosa, que me chama a atenção, é que esses profetas da mentira, não é que eles criou por conta própria, não, eles estão persuadidos, eles estão convencidos por um espírito. Eles estão tomados por um espírito, por causa do erro, por causa do pecado, por causa dos escândalos, por causa de tudo que eles praticam. Então o Senhor permite que um espírito de mentira toma eles. Não é que eles criou na cabeça própria assim, eu vou inventar isso. Não, eles estão convencidos que estão sendo usados por Deus. E você contraria para ver. Contraria para ver se não arruma uma briga. Quando esses profetas mentirosos começam a falar e você repreende eles, levanta contra ti, fica de mal contigo, fica de mal contra o pastor, fica contra a igreja, sai da igreja. Estão impedindo o Espírito Santo operar na minha vida. É por aí que eles começam a falar, porque eles estão tomados por um espírito. Você que fala a verdade está tomado por o Espírito Santo. Os irmãos que falam a verdade estão tomados pelo Espírito Santo, mas quem fala a mentira, profetiza a mentira, estão tomados por um espírito da mentira. Então, para dominar isso, só com jejum e oração. Se a igreja não orar, se a igreja não entrar na presença do Senhor em oração, em consagração, esses espíritos vão dominar por aí. Mas em nome de Jesus, este ano nós vamos buscar o Senhor com mais intensidade, para repreender esses espíritos de mentira que está tomando conta de muitos que dizem que são crentes. Deus há de nos livrar desse mal. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Foi exatamente nesta hora que Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu Micaías no queixo. Deu um baita de um murraço no queixo dele, ó. E disse: por onde passou o Espírito Santo de mim e foi falar com você, rapaz? Toma. Aí Micaías, mesmo ferido, não fecha a boca, porque quem está ungido por Deus fala de Deus. Fala na cadeia, fala solto, fala estando com saúde, fala estando doente, fala aqui, fala lá no hospital, fala apanhando, fala sorrindo, fala de barriga cheia, fala com fome, mas fala. Micaías está ferido no queixo, e ele agora diz assim, quando ele bate, ele diz: você me bateu, mas você vai ver. Naquele dia, quando você estiver entrando de câmara em câmara, se escondendo, naquele dia você vai ver. Aí o rei Acabe fica mais irado e diz: pega esse homem, entrega lá e manda prender ele, trata ele com pão de amargura. Como é que é? Água de amargura, pão de amargura, até que eu volte em paz. Eu admiro esse Micaías, eu admiro esse homem. Será que tem algum deles aqui, meus irmãos? Será que tem um homem de Deus aqui? Porque ele diz assim: se tu voltares em paz, então Deus não falou por mim. Se tu voltar em paz, Deus não falou por minha boca. Tem que ter coragem, tem que ser homem de Deus.
Essa altura, Josafá está ali, ó. Josafá, homem de Deus, está ali, calado, e ele está sabendo que aquele moço está usado por Deus. Mas ele não tem coragem de desistir a viagem junto com Acabe, porque era a hora de Josafá dizer: rei Acabe, desculpa, mas eu não vou contigo, porque esse homem está usado por Deus. Josafá sabia, mas a força da amizade, ela é tão forte que ele não tem peito para falar. Oh, aliança terrível. Que aliança é essa, né, pastor Nelson? Que aliança é essa, minha irmã? Que aliança é essa, meu irmão, que você tem com alguém? Você sabe que essa aliança te prejudica espiritualmente, mas você não tem coragem de abrir a boca. Oh, pastor, ele é meu filho, pastor, é minha nora, é meu genro. E daí? A alma deles foi comprada pelo sangue de Cristo. Aleluia. E nós temos obrigação de falar a verdade. Doa quem doer. Eu não estou falando aqui de pessoas que às vezes até tem alguma dificuldade, mas está aí buscando a Deus, lutando. Oh, gente, essa pessoa merece a gente abraçar. Eu estou falando de um Acabe da vida. Vocês entenderam? Quem estão entendendo? Aleluia! Estou falando de um Acabe. Que amizade é essa de Josafá? Que Josafá não tem coragem. Aí, para completar, se vocês for lendo aí, que eu não quero demorar muito aqui, Josafá sobe para Ramote Gileade, para o campo de guerra junto com Acabe. Olha o que Acabe faz. Alguém achar onde é que está o versículo vai me ajudar. Acabe diz assim para ele assim: Josafá, faz o seguinte, você veste as suas roupas reais, roupa de rei, fica no seu posto de rei, e eu vou me disfarçar. Eu vou tirar minhas roupas de rei, vou disfarçar e vou entrar na guerra disfarçado. Você acha que Acabe é bobo? Você acha que Satanás é bobo? Quem era que estava na visão do inimigo era o rei de Israel. Ele disfarçado, o povo inimigo não iria saber quem era ele ali. Josafá vestido de rei era a isca. Era a isca para a morte. Será que nós vamos achar aqui, irmãos? Versículo 29. Obrigado, meus irmãos. Aleluia. Diz assim, ó: disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel, que era Acabe. Mas quem está vestido de rei ali é Josafá. Acabe está disfarçado, mas todos aqueles que têm disfarçado têm se dado mal na presença de Deus. Eu nunca vi na Bíblia aqui alguém que se disfarçou se sair bem. E aqui não deu outra para Acabe. Aleluia. Veja, vai vendo aqui. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou ao Senhor. Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Aleluia. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu o que? Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de seguir o rei Josafá. Juntaram todo mundo para matar Josafá, pensando que era o rei de Israel. Não sei não, viu? Não sei não. E aí Josafá era homem de Deus, estava ali agarrado, amarrado por uma amizade. Ele sabia que Micaías havia falado a verdade, mas ele não teve coragem de falar. E agora chegou a hora que ele vê a morte. Por causa da amizade com Acabe, ele está vendo a morte. Ele está cercado pela morte. Mas agora ele clama. Agora ele clamou. Será que não está na hora de você clamar, meu irmão, minha irmã? Você não está vendo a morte em casa, a família?
Você não está vendo a coisa indo de mal a pior. Está na hora de clamar. Clama. Faça como Josafá. Aleluia. Porque sucedeu. Olha aqui, ó, o verso 33. Olha o que aconteceu. Então, verso 33. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Eu admiro porque esse homem que atirou aquela flecha não apontou para ninguém. É a mesma coisa do caçador quando chega em casa com a espingarda, aquela socadeira, lembra aquela chumbeira que carrega pela boca, e ele não quer deixar carregada por causa das crianças. Vou deixar a espingarda descarregada aí, dá um tiro para cima assim, só para descarregar a espingarda. Eu acho que aquele moço atira uma flecha assim, sei lá para onde, acertou no rei Acabe. O disfarçado agora não consegue disfarçar da mão do Todo-Poderoso. E a palavra de Deus pela boca de Micaías se cumpre, e ele morre. Lá no livro de Crônicas, está no livro de 1 Reis, ou é 2 Reis, fala que o sangue escorria e descia debaixo do carro assim, ó. O sangue dele, da ferida dele. Agora o que me chama a atenção aí mais na frente é que Josafá foi para casa. A Bíblia diz até assim: Josafá foi em paz. Mas essa paz aí é porque está dizendo que ele foi em vida, com saúde, não foi ferido. Mas Josafá espiritualmente não estava em paz, porque o profeta Jeú veio ao encontro de Josafá e deu um recado para ele dizendo: onde é que está esse versículo? Alguém lembra, meus irmãos? 19:2, né? Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti a ira diante do Senhor. Só isso. Presta atenção o resultado da amizade com o ímpio, que o irmão leu, ó. E Jeú, filho de Anani, o vidente, o profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Será que essa palavra é somente que Deus falou para Josafá, ou ela vale para nós hoje? Vale para todos nós que deixamos de servir a Deus por causa da amizade com pessoas que não respeitam o Senhor. Meus queridos irmãos, seja quem for, devemos amá-los para que sejam salvos. Mas seja quem for, se nos prejudicar espiritualmente, devemos ficar no nosso lugar e não misturar as coisas. Quem está entendendo? Quem entendeu? Esta é a palavra que Deus colocou na minha mente, no meu coração, para me trazer aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Torna eles para ti, mas você não torna para eles. É eles que têm que vir para nós. Não é Josafá que tem que ser igual a Acabe. É Acabe que teria que se tornar igual a Josafá. Que Deus te abençoe. Faça isso.